Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. E hoje sextou por aqui. Como você bem sabe, toda sexta-feira nós reproduzimos os melhores momentos dos convidados e assuntos que passaram aqui pela bancada do Boa Tarde Produtor durante esta semana. Então você vai conferir nesta edição os highlights. Eu, o Ataíde, não venho sozinho, venho na companhia de Ângelo Caparelli, está aqui conosco, viabilizando para você essa transmissão na frequência local no seu rádio, 100.9 Rio Verde FM, a rádio do agro. Muito obrigado pela sua audiência. Saiba que também estamos transmitindo simultaneamente através da internet de duas formas, tá? Através do aplicativo Rio Verde FM, que você baixa e instala no seu smartphone. Dessa forma você consegue acompanhar a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube. Então vai lá no YouTube, digita lá na barra de busca Rio Verde FM, não tem erro, o primeiro resultado já vai ser o nosso canal. Você vai clicar em cima e você vai verificar se está inscrito no nosso canal. Gente, é muito importante que você inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhum dos conteúdos que nós publicamos aqui na Rio Verde FM, sobretudo no programa Boa Tarde Produtor. Inclusive, é através desta transmissão ao vivo simultâneo que você pode e deve participar conosco aqui da nossa bancada, deixando o seu comentário. Então, deixando a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão de pauta, de convidado. Qual é o tema que você quer saber mais aqui no Boa Tarde Produtor? Quem é o convidado que você quer ver aqui na nossa bancada? Então diz pra gente lá nos comentários. E se você quer se informar de forma rápida, muito dinâmica no seu dia a dia, seu lugar é lá no Instagram, @rioverde.fm. É por lá que nós divulgamos os cortes, também os melhores momentos dos assuntos e convidados que passaram aqui pela bancada de todos os programas da Rio Verde FM e também do Boa Tarde Produtor. Então segue lá, @rioverde.fm, e aproveita que já vai estar no Instagram. Segue também os apresentadores aqui do programa, @HugoAtaídeCFP, assim como @DiasDares. E é a ela que eu quero dar uma saudação muito especial. Seja bem-vinda ao Boa Tarde Produtor. Dares, minha parceira diária. Oi, Hugo, boa tarde pra você, boa tarde pro Ângelo. Sextou, né, bebê? Sextou, bebê. Exatamente, Hugo Ataíde. Siga a gente nas redes sociais, siga também a Rio Verde FM, porque lá você vai encontrar os cortes dos principais momentos do nosso programa e automaticamente, né, nós estamos te instigando para que você participe conosco. Então, nosso telefone para contato desse bate-papo. Sandra, vamos falar de alguns mitos, então, sobre Bora. a avicultura caipira? Não sei se te perguntam, né? Mas, primeiro, antes de tudo, a galinha caipira, ela é de uma raça específica? Não, qualquer galinha pode ser caipira. Mentira. Sério? O pessoal acha isso, fala, não, tem aquelas que é mais rústicas, né? Mas a grande sacada é ter um sistema caipira. A gente pode colocar aqui aquele franguinho branco.
e ele ser caipira. Aquele ovo branco pode ser caipira. É o Não, sistema. Para tudo, porque eu já achava que o Para ovo caipira, tudo, Brasil! O ovo caipira, pra mim, sempre era mais escurinho, ele era mais... Ou aquele azulzinho, né? O um verdinho, isso. né? Não. Aí, ó, tá vendo, Joris? Vivendo É o e sistema. aprendendo. Saboroso. Por Por que é quê? mais saboroso? Porque as aves, ela tem acesso a outros tipos de alimentações naturais, que dá o gosto, que dá o sabor, que dá aquela coloração. Então isso faz a diferença. E isso que faz, por isso que é um sistema caipira, porque ele tem ele agrega um valor diferenciado. Porque a gente antigamente não jogava, ainda joga folhas de couve, de alface, tomate. Então isso dá um sabor. A carne do caipira, ele é mais saborosa por causa disso, por causa da alimentação. Ô, Sandra, uma outra coisa também, tem um mito, né? Não sei se é mito ou verdade, você vai desmistificar pra gente agora. As aves caipiras, elas não ficam doentes ou ficam doentes? Porque você falou que tem um sistema caipira, né? Quando a gente fala de ser caipira e ser raiz, né? A gente correr na terra, a criança que corre na terra ali não fica doente. A ave caipira, ela fica doente? Gostei dessa comparação da criança com o pé no chão aí. É um animal, fica doente, como todo ser vivo. Mas é importante saber que essas aves ficam doentes, sim. Por isso que tem que ter a questão de prevenção de doenças. Porque elas ficam, se você não vacina, elas vão ficar doentes. Elas podem ter problemas, várias doenças. Principalmente, por exemplo, salmonela. Todo mundo acha que não tem que dar vacina de salmonela. E é importante. Tem gente que fala, mas tem vacina de salmonela? Tem vacina de salmonela. Olha aí. Sandra, e galinha caipira? Ela bota ovo o ano todo? Bota. Aí que tá o segredo. Existe picos de produção. Porque a produção da avicultura, ela é assim. A ave começa a produzir, ela chega no pico e ela vai caindo, como toda produção. Só que tem período do ano, por exemplo, o pessoal fala quaresma. Nossa, quaresma minhas galinhas não botam ovos. Por qual motivo? A gente pode ter vários motivos. Ou porque as aves estão em queda de produção e tem muitas propriedades que não tem um outro lote vindo para acompanhar esse pico enquanto o outro está decaindo. E também tem a questão de luminosidade. A ave precisa de luz para produzir. Ela tem quantidade de luz, período de luz que ela precisa e quantidade de luz. Eu até sempre falo, baixa o luxímetro no celular, um aplicativo de graça, que você consegue medir a quantidade de luz. Se tiver muito baixa, ela vai diminuir a produção. E é uma coisa simples. Isso é qualquer tipo de luz? Luz solar ou luz artificial? A luz artificial. Mas a luz solar também, ela precisa de quantidade de luz dentro do aviário. Entendi. Então, a partir disso, tu tem que começar a medir. Porque elas tem período que elas precisam... Período de vida que ela precisa de 20 lux, 30 lux. Então, como você consegue medir isso? Pelo celular você consegue medir. Você chega na altura da ave, tem gente que vai lá em cima, mas não, é na altura da ave, você consegue medir. Se tem pouca luminosidade, aumenta a quantidade de lâmpada. E aí tem períodos de vida, de tal idade a tal idade, ela precisa de horas de luz. Então ela precisa, às vezes, de 12 horas de luz, 13 horas de luz. E tem períodos do ano que a gente não tem essa quantidade de luz natural. Então tem que colocar. Só que a ave caipira também, ela precisa descansar. Então, ela precisa ter horas de descanso, sem luz. Que isso também é um requisito para ela ser caipira.
Entendi. Perfeito. Sandra, lavar o ovo é um ato higiênico ou não? Não. O ato higiênico da granja é ter o ovo limpo desde lá. Porque o ovo, quando ele está sujo, principalmente de fezes, ele já está contaminado. O ovo é poroso. A natureza ela é tão perfeita que o ovo ele tem uma película de proteção quando bota. É uma película. Então, quando você lava, você tira essa proteção. E aí o ovo dura menos tempo também, quando se lava. Então, lavar o ovo não é uma opção. Não é uma opção. Se quiserem ter esse hábito, é só na hora de usar o ovo, sabe? Vou comer agora. Se quiser lavar, mas não adianta. Se tiver contaminado, já está contaminado. Então vamos às verdades, então, né? Seguidas as explicações, né, Sandra? A criação caipira, ela oferece melhor bem-estar animal? Por quê, Sandra? Sim. Todas as criações hoje de aves, ela tem um bem-estar animal. A gaiola, por exemplo, tem a quantidade mínima de aves por gaiola, ou então aquela que as aves ficam trancadas em galpões, também tem a questão de bem-estar animal. Só que a ave caipira, ela consegue ter todos os seus comportamentos respeitados. Ou seja, elas são livres para caminhar, para pastar, para ciscar, para tomar o banho de terra que elas gostam. Então tem esse manejo de bem-estar animal. É o termo gourmetizado das galinhas felizes, vocês já ouviram falar? Não, nunca ouvi falar. Eles gourmetizaram agora a galinha caipira, agora chama galinhas felizes. Você compra às vezes a caixa, tem assim, galinhas felizes. Por causa disso, porque é o bem-estar, mas é o bem-estar natural da galinha caipira, né? De ser livre, para fazer todo o seu comportamento natural. De ficar empoleirar, de botar o seu ovo no ninho limpo. Então a vida inteira, Dálios, eu conheci galinhas felizes, não galinha caipira? Pois é, eu falo isso, a galinha caipira gourmetizou agora, mas ela já era feliz, há muito tempo. Sandra, e automaticamente, se elas estão livres, se elas têm toda essa liberdade por ser a galinha caipira, automaticamente o impacto ambiental também é bem menor, né? Consegue ter um impacto menor nessa questão ambiental também. Ela, apesar dela precisar de mais espaço, mas ali você tem a contribuição dela ciscando, das próprias fezes dela virar adubo depois, de reutilizar esse adubo na pastagem. É bem interessante o manejo. Perfeito. Sandra, vamos então passar algumas instruções para nossa audiência aqui, né? O que considerar ao comprar ovos caipiras, né? Alguns cuidados ali que as pessoas têm que ter, se é que a gente pode direcionar algo nesse sentido, né? Por exemplo, certificação, procurar ovos certificados. Tem algum tipo de instrução com relação a isso? O importante se você comprar um ovo certificado, é um ovo com selo de inspeção. O que é esse selo? É porque ele passou por todo um processo sanitário. Então, as aves foram cuidadas desde a produção dessa ave, seja pintinho para a produção de carne ou pintainhas para a produção de ovos, ela é cuidada desde lá do começo, desde as bisavós delas. Então, quando você compra um ovo com certificação, está tendo cuidado das gerações passadas dela. Então, são animais que foram vacinados, que têm um controle sanitário legal, que tem veterinário ali fiscalizando. E quando chega esse ovo no supermercado, que você compra ele com selo, seja municipal, estadual ou federal, você tem a segurança que aquele ovo é um ovo seguro. É um ovo que não vai ter problema. Mas sempre, a gente sabe que tem pessoas que compram ovo caipira, ou ovo branco, que foi criado em gaiolas, sem certificação. A gente pede para tomar cuidado, saber de quem está comprando, se tem todo esse controle. Então conheça quem é o produtor que você está comprando. Isso é muito importante, não só para a segurança, mas também para o produtor se apresentar. Gente, meu ovo é assim. A gente tem produtores aqui na região que está fazendo isso já, que é muito interessante. E está tendo muita busca da área de ovo para legalizar a granja. Isso é muito legal. Eu tô vendo isso e eu fico muito feliz, porque assim, não é mais um concorrente para fazenda do ovo ou para outro, mas é mais um produtor que está se valorizando e está entregando um produto de qualidade para todo mundo. Aquela coisa, segurança de estar comendo algo seguro. Eu tô dando para sua família algo seguro, algo que traz aquele carinho, mas ao mesmo tempo a segurança que o meu filho, ou meu sobrinho, ou minha mãe, ou meu pai tá comendo algo saudável, que foi produzido com muito amor e carinho.
Sandra Duarte, muito obrigada pela sua presença aqui no Boa Tarde Produtor. As portas estão sempre abertas e, claro, né, nós estamos esperando as suas participações semanais também. É isso aí, Sandra. Obrigado por participar aqui conosco na bancada do Boa Tarde Produtor durante esta semana. Microfones e portas sempre abertos para você aqui. Vamos para um rápido intervalo comercial aqui nessa edição do Boa Tarde Produtor. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso resumo da semana. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco desta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Sim, hoje, sexta-feira, estamos reproduzindo para você o resumo da semana. Os highlights, melhores momentos dos assuntos e convidados que passaram aqui pela bancada do Boa Tarde Produtor. E antes de dar continuidade aqui no nosso programa, no nosso resumão, Daris, vamos à nossa primeira participação de hoje. No comentário de hoje, o nosso consultor de mercado, Enio Fernandes, ele volta no assunto que ele já falou na semana passada, gente. Ele fala novamente sobre as taxações americanas sobre os produtos brasileiros. Vamos acompanhar e entender os principais impactos para o setor do agronegócio. Caríssimas, um dos temas que está trazendo mais desconforto ao empresariado, à população brasileira, são as taxações de Donald Trump contra o Brasil. O setor produtivo está extremamente preocupado. Como exemplo, nesta última terça-feira, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, chamou todo o setor produtivo, presidente de empresa, presidente de associações, presidente de cooperativas, todo o setor produtivo, para sentar e discutir quais alternativas teríamos o estado de Goiás para se proteger dessas taxações que estão sendo impostas ao Brasil. Senhoras e senhores, logicamente, o diálogo, a comunicação sempre é o melhor caminho. Mas como as portas ainda não estão abertas para esse desafio e as taxações devem iniciar em dia 1º de agosto, o setor produtivo está se organizando para tentar criar canais de comunicações e medidas paliativas. Parabéns ao governador do estado de Goiás, que também, preocupado com a situação das exportações goianas e da manutenção do emprego e renda aos produtores rurais, à sua população, também está tomando atitudes proativas para tentar solucionar esse problema. Mas um ponto tem que ficar sobre a mesa. A profundidade, a amplitude dessas consequências das taxações implementadas por Donald Trump contra a economia brasileira não dá para se mensurar ainda, porque vai depender do tempo e da intensidade que isso vai acontecer. Se as taxações ocorrerem, o Brasil começar a negociar, depois de 15, 20 dias, encontra-se uma solução paliativa, o impacto será caso essas taxações ocorram, essa solução, essa busca de entendimento se alongue por 6 meses, 7 meses, o impacto é completamente outro. A profundidade desse impacto é muito maior, as consequências desse embate é muito maior. E caso essas negociações não andem e por outro caminho elas piorem, o nível de tensão e a necessidade entre as duas nações cresçam, o resultado pode ser desastroso. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado nessas primeiras ações. Primeiro, parabéns aos empresários, parabéns ao governo do estado de Goiás por tentar ser proativo. Mas muito cuidado, o governo brasileiro tem que tomar muito cuidado para as suas negociações serem claras, objetivas, diretas, tirar o máximo de viés político dessas negociações. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada pela sua participação e até a próxima segunda-feira. Enio, obrigado por sempre participar, colaborar aqui com Boa Tarde Produtor. Obrigado pela sua parceria.
produtores rurais, sindicatos rurais, também liderado aí com diálogo e conversando com a FAEG, com o nosso presidente Zé Mário Schreiner. Eles foram até Brasília e eu fico muito grata quando os nossos produtores, os nossos representantes aqui das regiões vão até Brasília para ver o nosso trabalho, Hugo. É importante demais saber o que acontece e como é a dinâmica de um projeto tramitado. Foram perdeu tudo, mas não foi só lá no Rio Grande do Sul. E nós começamos um diálogo, oficializei o Ministério da Agricultura, pedindo para que o nosso estado de Goiás também entrasse. Outros deputados ali junto conosco na Frente Parlamentar da Agropecuária se mobilizaram e a gente junto, semanalmente nós temos reuniões às terças-feiras da diretoria, depois nós temos reuniões junto ao IPA, que é o Instituto do Legislativo brasileiro, desde as câmaras municipais, assembleias legislativas, que são tem um mês de recesso, a Câmara e o Senado são 2 semanas. Estamos lá nesse recesso branco, então podendo ser chamada a qualquer momento e que precisar. E a gente, o projeto vai ao Senado e a gente espera que ele passe o mais rápido possível para ser sancionado. O que não pode acontecer é essa perda de autonomia
que o legislativo brasileiro está acontecendo quando a gente vota um projeto, trabalha para que esse projeto seja votado, seja aprovado pela maioria dos parlamentares. O projeto vai à sanção, o governo federal, como aconteceu no IOF, veta o nosso projeto, nós derrubamos o veto e olha que não é simples, a gente precisa fazer um trabalho muito grande, muito sério para o poder de convencimento dos outros parlamentares e depois o Supremo vem e derruba, acha que pode tramitar e legislar em cima do que a gente definiu. Nós precisamos urgentemente definir o que é a função de cada órgão, o que é o espaço delimitado por cada... o que é do legislativo, de cada órgão, de cada espaço. Nós temos a nossa Constituição brasileira, nossa Carta Magna, que desde o seu início, ela deve ser utilizada e aprovada. Então, nós precisamos urgentemente voltar a ter ordem na casa e fazer política no momento eleitoral. 2026 é logo ali, mas até lá nós temos inúmeros trabalhos para que a gente melhore e amenize as dores dos nossos comerciantes, dos nossos produtores, dos nossos empreendedores. E a minha função é estar junto com todos para que a gente possa ser essa voz lá dentro, e somos. A gente trabalha incansavelmente, visitando os municípios, pegando as demandas que existem dentro dos nossos sindicatos rurais, conversando com os produtores. Quantas pautas nós solucionamos já. Tivemos um avanço agora muito grande com licenciamento ambiental, para desburocratizar, para dar mais celeridade nas obras, nas construções, com muita segurança, com muita segurança no que foi votado, com muita cautela em tudo que nós precisamos, até porque quem mais cuida do meio ambiente é quem está hoje produzindo, porque a gente sabe que tudo é na ponta do lápis, na ponta da caneta, os nossos custos, os nossos valores que são empregados dentro das cadeias, eles precisam ser aprimorados, geridos, colocados em planilha para poder ser feito da melhor forma possível. E os órgãos estão aí para fiscalizar, para dar a segurança que nós precisamos, mas principalmente não atrapalhar quem está querendo desenvolver o nosso país. Ótimos esclarecimentos, deputada Marúcia Boldrin. E agora a gente vai abordar sobre segurança jurídica e fundiária, né? O que trava o avanço no campo? O Brasil vive hoje um aumento das invasões de propriedade rural. O que a senhora considera essencial para que o chamado pacote anti-invasão avance no Congresso? Hugo, ali dentro da FPA, a nossa Frente Parlamentar da Agropecuária, hoje tida como a frente com mais força, nós temos, trazer rapidamente aqui como curiosidade, como forma de tirar alguma dúvida de quem está nos ouvindo. Nós temos dentro do Congresso as comissões de Comissão de Saúde, Comissão de Segurança, CCJ, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Assuntos Sociais, enfim, todas as comissões que passam os projetos, e nós temos as frentes parlamentares. Essas frentes parlamentares, como hoje a FPA, nossa Frente Parlamentar da Agropecuária, que eu sou vice-presidente, se tornou um guarda-chuva muito grande, uma estrutura muito grande das outras frentes. Nós temos frentes importantes ali, frente do comércio, do empreendedorismo, frente das cooperativas, a Frencop, que caminham juntos, porque a gente sabe que, principalmente, muitos parlamentares estão nessas mesmas pautas, e a nossa FPA virou essa frente de ampla negociação, discussão sobre os projetos de articulação sobre todas elas. A invasão de terra, invasão de propriedade, ela é uma pauta muito antiga no nosso país. Graças a Deus, a nossa segurança do estado de Goiás, ao nosso governador Ronaldo Caiado também, nós temos uma segurança muito grande das nossas propriedades, mas é algo que é diferente da realidade de outras regiões, uma segurança fundiária, que nós passamos esse projeto com muita segurança, com um projeto que há anos vinham sendo tratado na Câmara e no Senado,
e a gente dá garantia para essas propriedades privadas. O que isso significa? Significa que quando a gente tem a segurança da minha propriedade, a segurança fundiária de tudo isso, não é ser contra cada um ter seu espaço de terra. Sou a favor dessa segurança fundiária para cada um, independente do tamanho da sua propriedade, mas invadir terra não. Invadir terra não é legal, não é a forma de se produzir, não é a forma de garantir o meu espaço perante a sociedade. E essas políticas agrícolas, que é feita dentro da FPA, que tem um protagonismo muito grande nessa discussão de políticas de segurança rural em todo o território brasileiro. O setor é fundamental para a nossa economia, um crédito rural, a dificuldade que nós temos dos acessos a esses créditos. A gente teve aí anúncios, desde o ano passado, o anúncio do Plano Safra, que não chega até aqui na ponta, um número muito positivo e propositivo, quando se vê o número escrito, mas quando você vê o que chega aos bancos, para os nossos produtores rurais, não chega. E tudo isso vem de encontro a gente poder ter segurança, porque nós não temos um país que dê seguro para os nossos produtores. Não tem, diferente de inúmeros países que têm a sua produção assegurada pela política do país, e nós produzimos ainda com muito poder de competição com outros países, com todos os nossos produtores tendo essa linha fundamental de fazer sozinho, de ter condição de ter assegurado. Então, quando vem um tarifaço como esse, essa briga geopolítica, essa briga de narrativas de governo, um governo federal brasileiro que precisa distensionar, nós precisamos. Já daqui a pouco, como eu disse, tem eleição novamente e ainda estão em guerra de narrativas, tentando conversar com o seu público. E não é isso que o brasileiro quer. O brasileiro que trabalha, que produz, ele precisa de representantes que olhem pelas minhas dores, pelas minhas dificuldades e me ajudem a ir para frente. Não é com programa social, não é com assistencialismo que nós vamos ajudar a riqueza do país. A gente precisa, através de cursos de capacitação, através de mecanismos e mostrando à população que é muito melhor, é muito mais sagrado e gratificante eu conseguir com o esforço do meu trabalho, produzindo, podendo crescer junto com uma empresa, podendo ser dono do meu espaço de terra, ou ser um comerciante. Essa é a forma da gente poder conduzir um país para ir de encontro a país de primeiro mundo e não deixar o assistencialismo ser soberano. A gente precisa cada vez mais de intelectualidade, de mostrar a capacidade política que o nosso país tem, e isso é através de políticos. E lembrando que nenhum político brasileiro ele vem importado, ele não vem de outro planeta, não. Ele é o reflexo da situação brasileira de cada região, e eu conto cada vez mais, sempre, com os nossos representantes do Sudoeste Goiano, para que a gente continue sendo essa porta-voz da agricultura. Eu fico muito feliz em ter sido eleita representando essa bandeira, representando o nosso agro e a nossa pecuária goiana e brasileira, e ser reconhecida como isso. Porque não adiantaria nada eu entrar com essa bandeira e no meio do caminho eu começar a falar só de saúde. É muito importante a gente falar de saúde, falar da educação, e eu represento essas pautas também. Mas o primordial é a gente cuidar desses mais de 6 mil projetos que estão dentro da Câmara. A gente ser a voz e muitas vezes alguns projetos a gente tem que segurar por conta de quem apresenta só quer fazer narrativa política e falar com o setor e representar os 4 anos de um mandato quem nos elegeu, quem a gente representa verdadeiramente.
Deputada Federal Marussa Boldrin, muito obrigada por este bate-papo conosco no Boa Tarde, Produtor, e seja sempre muito bem-vinda. E vamos para um intervalo comercial, né? E já voltamos para dar continuidade no nosso resumão da semana. Continue conosco. Estamos de volta para mais um bloco desta edição do Boa Tarde, Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9. A Rádio do Agro. Hoje, sexta-feira, é dia de resumo da semana. Estamos passando para você os highlights, os melhores momentos dos assuntos e dos convidados que passaram aqui pela nossa bancada. E antes de dar continuidade, vamos a mais uma participação, Dares. Vamos sim, Hugo. E Dr. Fernando Cabral, ele é figurinha carimbada, né? Com Segunda, certeza. quarta e sexta-feira. E muito importante isso de passagem. Previsões precisas, Precisas. né? Muito assertivas. E por isso que ele colabora com a gente, né? Então vamos a mais uma previsão do tempo para o final de semana. Ele é pesquisador no SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Olá, amigo produtor, ouvintes da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no SEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e trago para vocês a previsão do tempo para essa continuidade da nossa semana aqui no sudoeste do estado de Goiás. Bom, pessoal, estamos aí, né, com condições meteorológicas constantes nesse período, o que é comum, o que é esperado aí para a nossa região, mesmo que às vezes a gente tenha aí efeitos, né, de frentes frias, somente vindas do sul, do sudeste, né, que acometem outras partes do país. Aqui, como estamos no centro, a gente está num momento de muita estabilidade atmosférica, então sem efeitos de mudanças drásticas previstas, né, a princípio para a continuidade dessa semana aqui no sudoeste do estado de Goiás, aqui no município de Rio Verde, né? A previsão para terminar essa semana, né, disso também para a continuidade do mês, bem como para o nosso mês de agosto, em que a gente intensifica mais, né, as previsões aí de umidades relativas baixas, né, no momento mais quente do dia, grande amplitude térmica, né, e os ventos também que tendem às vezes a se intensificar, né. Finalizamos então a semana aí com o céu bastante claro. Bom, a gente já completou aí também 30 dias sem chuvas consecutivas aqui na nossa região. Não é nada assim alarmante, fora do comum, né, mas apenas como título de informação. Então, nas estações meteorológicas aí monitoradas pelo SEAGRE, né, e pelo tempo, a gente já tem aí esse número consecutivo sem chuvas aqui na nossa região. A colheita, a nossa segunda safra, principalmente de milho, também já evoluiu muito bem, né? E agora, no mês de agosto, no findar agora do mês de julho e já o mês de agosto, de fato cuidar das questões, principalmente de incêndios na zona rural, tá bom? Então, um grande abraço a todos e vamos atualizando vocês conforme mudanças previstas ou qualquer informação das questões meteorológicas. Grande abraço a todos. Doutor Fernando, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco, pela contribuição desta semana e te aguardamos segunda-feira. Dares, na última quarta-feira nós tivemos um programa verdadeiramente inspirador, né? A gente já comentava no início do programa, nós recebemos a professora Regina Coelho para uma conversa sobre alta performance no agronegócio, né, Dares? Exatamente, Hugo. E realmente ela virou professora até para você, né? Até para mim, professora. Foi um verdadeiro aulão. Aquelas aulas que a gente tem vontade de aprender mais e mais e mais, né? Nós falamos sobre o autoconhecimento, trabalho em equipe e estratégias para aumentar a produtividade no campo. Agora, vamos conferir o resumo desse bate-papo enriquecedor. Agora a gente vai abordar sobre perfil e possibilidades, tá, professora? De fato, quem pode atingir alta performance? Qualquer pessoa pode chegar lá? E uma pergunta ainda melhor. Quando eu sei que eu atingi a alta performance? Boa! Ótima pergunta. Qualquer pessoa pode atingir alta performance, desde que ela queira. Então, eu posso ser mãe, eu posso ser profissional, eu posso ser asiático, eu posso ser afrodescendente, eu posso ser qualquer coisa. Não diz respeito a perfil. Por isso que na alta performance a gente nem faz o DISC para descobrir o perfil comportamental, porque não importa. Você pode ser executor, você pode ser analista, você pode ser qualquer coisa que, se você quiser, e se você tiver os meios e conhecer um pouquinho mais sobre isso, você consegue. Porque na alta performance a gente olha
para todas as áreas da vida. E a gente faz o equilíbrio dessas áreas. E como que a gente sabe que a gente tem alta performance? A partir da evolução. Não é você se comparando com ninguém. Porque também isso é uma coisa que atrapalha muito. Às vezes a gente está começando algo novo na nossa vida, na nossa jornada, não importa quanto tempo de caminhada nós temos, mas a gente está começando algo novo, um projeto novo, a gente está expandindo. Para quem que a gente tem que olhar para se comparar? Para o nosso eu de ontem. Uhum. Então é eu entender que eu estou em processo de evolução e é eu entender e me culpar menos e me punir menos. Porque às vezes a gente se pune muito por conta dos erros. O que acontece com uma pessoa que está aprendendo alguma coisa? Vamos pensar lá, quando a gente estava começando a aprender a dirigir, por exemplo. Sim. A gente não era bom motorista, né? Então a gente vai cometer pequenos erros e a gente tem que olhar para esse erro como aprendizado. Então, errei, aprendi. Dentro da alta performance, a gente tem um ditado que a gente fala assim, é fazer até dar certo. Não é fazer dar certo, né? É fazer até dar certo. Então, muitos erros, muitos percalços vão acontecer no meio do caminho. O que a gente tem que fazer com isso? Desistir? Não. Baixar a meta? Não. Né? Pelo contrário, você tem que mudar o jeito que você faz, jamais baixar a sua meta. E também, a gente estava falando aqui sobre clareza agora no intervalo, né? Como é que eu vou ter alta performance? E é isso que impacta muito, Hugo, para que a gente saiba que a gente está atingindo a alta performance. É a gente ter clareza do que a gente quer. Uhum. Porque se eu não tiver clareza, o que acontece comigo ao longo do caminho? Eu entro para o automático. No automático, eu estou longe de ter alta performance. No automático, vai passar mais um ano e eu vou chegar no fim do ano com aquela sensação, uau, não vi esse ano passar. Por quê? Porque você está no automático. Você está deixando as circunstâncias te levarem. Você não está com as rédeas. Você não está com o leme do seu barquinho lá na mão. Então, você está deixando o vento te levar. Então, a alta performance, eu posso dizer que ela é algo natural, é caminhada, é treino, percepção, melhoramento e dia a dia e cobrança do meu eu mesmo. Exato. Que eu fiz ontem, fazer melhor hoje para tentar fazer melhor amanhã. Exato. A alta performance tem muito a ver com mentalidade. Uhum. Eu dei uma palestra há pouco tempo atrás para os atletas de basquete. Semana passada, acho que foi um dos atletas veio e eu falei sobre mentalidade de alta performance. Nós temos uma dificuldade, nós enquanto seres humanos, né? E a gente tem uma comunicação muito negativa com a gente mesmo. A gente costuma duvidar das nossas capacidades, a gente costuma nos boicotar, né? Isso é natural para todos nós. E esse menino me deu uma devolutiva da palestra que eu dei. Ele falou assim, Regina, você virou uma chavinha dentro da minha cabeça. E depois da sua palestra, eu comecei a praticar as coisas que eu ouvi lá e o meu jogo mudou absurdamente. Por quê? Porque ele mudou a forma de pensar. Então, sim, é dia a dia, sim, são pessoas comuns assim como nós, mas sim, tem que ter esforço. Tem que ter esforço, porque vamos trazer aqui uma pauta sobre perdão. Você não perdoa uma pessoa se você não fizer um esforço. Sim. Então, você não consegue melhorar os seus resultados se você não colocar esforço. E o esforço, ele vai além da vontade, ele vai além da motivação, porque nem todos os dias a gente vai acordar, uhul, tô pronto para fazer tudo, né? Não, tem dias que você não vai estar com vontade, tem dias que você vai estar com dor de cabeça, com dor de barriga, né? Mas o que a gente faz como adulto? Faça em vontade. Vai no esforço, porque você tem que ir. E a gente só vai justamente quando a gente tem um propósito, né? Já falando um pouquinho sobre propósito. O que é o propósito? É o nosso porquê. É para que a gente faz a coisa. Eu acho que o propósito de quem é produtor rural é lindo. Porque propósito é o para que... Existem 3 níveis de propósito. O primeiro nível de propósito é quando eu fico satisfeita com algo que eu faço para mim. O segundo nível de propósito é quando a gente fica satisfeita ajudando os outros. Eu estou no segundo nível, né? O meu propósito é
ajudar as pessoas a perceberem que elas podem ser e fazer muito mais do que elas fazem. Esse é o meu. Mas olha que bacana que é o terceiro nível, a terceira camada aí de propósito, que é onde eu penso que os produtores rurais estão, que é quando eles conseguem impactar a humanidade. E aí o produtor rural, ele trabalha alimentando as pessoas. Segurança alimentar. Segurança alimentar, ou seja, ele impacta a humanidade como um todo. Então, é o porquê que ele faz isso. Por que que o produtor rural corre tanto risco? Não é só para ganhar dinheiro. Existem outras formas de ganhar dinheiro envolvendo menos risco. E os produtores rurais correm risco porque eles dependem de circunstâncias que estão fora do controle dele. Dentro da alta performance, a gente trabalha com coisas que estão no nosso controle, que estão na nossa mão. E é bom você falar desses riscos do ambiente, porque uma coisa é a gente falar de mentalidade pessoal. Outra coisa é eu também colocar mais uma variável que é o ambiente. E aí vem a minha pergunta. O ambiente, ele interfere no desempenho de alta performance ou o que tem mais peso é a atitude pessoal? Interfere demais. Se eu ando com pessoas que têm uma mentalidade parecida com a minha, que querem evoluir, que querem crescer, eu me alimento disso. A mediocridade, ela é contagiosa. E se eu não entender que aquele ambiente que eu estou vivendo está me alimentando de coisas ruins e que eu preciso me afastar dali, eu corro o risco de não evoluir e de ter baixa performance. Então, sim, depende da minha atitude, depende de eu querer. Uma das ferramentas de alta performance que a gente trabalha, que pode parecer às vezes até um pouco cruel no início, mas é justamente para entender quais pessoas da nossa convivência estão impactando na nossa vida de forma positiva e de forma negativa. E muitas vezes, os nossos familiares são as pessoas que nos impactam de forma negativa. E não é por serem más pessoas, é porque querem nos proteger. E muitas vezes a proteção não é positiva. Ou criticam demais. Então é algo pra gente... Óbvio, eu não vou deixar de falar com a minha mãe, eu não vou deixar de falar com meu pai, com meu irmão, sei lá, né? Mas a verdade é que existem algumas pessoas que são negativas. E não é por maldade. Só que eu tenho que entender, peraí, até que ponto eu tenho que dar ouvido para tudo que essas pessoas estão falando para mim? Porque isso pode me atrasar. Professora Regina Coelho, muito obrigada pela sua participação conosco e volte mais vezes. Obrigado, professora Regina Coelho. Realmente, eu saio desse estúdio cada vez melhor agora, depois desse bate-papo, hein? Como é que tá o autoconhecimento? Tá lá em cima agora. Tem que conhecer a si primeiro antes de conhecer o outro, né? Alta performance começa por aí, conhecer a si mesmo. Exato. Nós vamos para um rápido intervalo comercial aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Daqui a pouquinho a gente está de volta com um resumo da semana. Fique conosco. Estamos de volta para o último bloco desta edição do Boa Tarde, Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9. A Rádio do Agro. Hoje, sexta-feira, estamos reproduzindo para você o resumo da semana. Sim, os highlights, os melhores momentos dos temas e convidados que passaram aqui pela bancada do Boa Tarde, Produtor. E sem delongas, né, Darius? Ontem o tema foi Simple Verde, soluções biotecnológicas para uma safra de alta performance, falando sobre o planejamento da safra 2025-26 e como esses produtos fortalecem raízes, deixam as plantas mais saudáveis e aumentam a produtividade, né, Darius? Isso mesmo, Hugo. E o grande destaque vai para o portfólio que é 100% líquido, fácil de aplicar, sem necessidade de refrigeração e com excelente custo-benefício. Desenvolvidos aqui em Rio Verde, os produtos da Simple Verde têm eficiência comprovada aqui, no campo. Vamos conferir os melhores momentos desse bate-papo. Vamos falar agora, Jefferson, Sebastião, sobre o portfólio da Simple Verde, né? A tecnologia a serviço da lavoura. Ô Jefferson, você pode apresentar para a gente os principais produtos da Simple Verde, né? Eu sei que tem o Titânico, tem o Baronesa, tem o Desafiante, o Mitológico. Eu queria que você explicasse de forma prática como cada um também atua na lavoura. Beleza. Vamos falar um pouquinho do portfólio, esses 4 grandes pilares aí iniciais do nosso empreendimento, né? Quando nós olhamos aí, por exemplo, o Baronesa. O Baronesa, ele é um tricoderma, né?
e é onde ele tem ali tricoderma em 3 cepas, que é o arziano, cujinóspimo, asperelo, aonde ele traz uma evolução em tecnologia para ser um produto formulado em meio líquido. Então esse produto ele não tem somente UFCs, né? Que o mercado tradicional, o vendedor, não o consultor, ele vende UFC. Ele chega lá e briga por unidade formadora de colônia, o meu produto é mais concentrado por causa disso e disso. Tá, beleza, mas qual a diferença hoje da tecnologia Simple Verde com o mercado tradicional? Quando eu chego no produtor, eu não estou vendendo o UFC para ele. Eu estou vendendo tecnologia. Eu estou vendendo o quê? Metabólicos secundários. Estou vendendo estruturas de resistência. Eu estou vendendo um produto de solução líquida em forma aquosa que não tem incompatibilidade nas misturas. Eu estou vendendo um produto que ele tem maior resistência em ambientes de estresse e temperaturas. Então, assim, eu vendo facilidade para o cliente e resultado. Então, o cliente ele para de analisar somente essa linguajar tradicional do mercado. O UFC, cara, o UFC é importante sim, mas existem coisas também que são extremamente importantes, que tem que estar dentro de um produto, que não é somente essa danada da UFC, tá? Da unidade formadora de colônia, que é quantos esporos que estão ali dentro, viáveis. Quando nós pega ali um outro produto fantástico nosso, que é o mitológico, o mitológico ele é um produto que é a base de uma bactéria, que é a metilobactéria semiótica, que é um produto hoje que ele fixa de 30 até 70 quilos de nitrogênio por hectare. Caramba. Aplicação foliar, ela tem uma absorção por estômatos, multiplicação binária. Então, assim, por fissão binária. Esse produto, ele é extremamente diferenciado, tem tecnologia robusta, líquido, não demanda de refrigeração, fácil aplicação. Quando você olha, quem que é o seu principal concorrente no mercado? Só existe uma empresa. E ela importa esse produto da Espanha. Esse produto ele não está tropicalizado no Brasil, bem dizer assim. Uhum. Então esse produto ele vem em forma sólida e aí tem que diluir aqui no campo e você já tem que aplicar. E ele tem que ser refrigerado. Já o nosso não. Nossa tecnologia nacional entregando resultado, qualidade, segurança e custo-benefício acessível aos produtores. E aí quando nós vamos para as outras tecnologias, nós temos o desafiante, que é um excelente nematicida aí, é um produto que atua aí com um protetor no sistema radicular das plantas, criando um biofilme, alterando ali, no termo agronômico, os exudados, mas vamos falar assim, ele altera o suor da planta ali, bem dizer assim, na raiz, né? Vamos falar um linguajar mais fácil de entender, que é onde o nematóide ele fica desorientado, ele não consegue chegar até o sistema radicular. Mas aquele que chega, alguns são ainda pegos pelo micro-organismo, aonde ele acaba eliminando, né, e se alimentando desse micro-organismo, desse nematóide. Então, e aí alguns realmente vai acabar sobrando na planta, mas você não consegue controlar 100%. Mas é um produto que você tem metabólico secundário, um produto que não precisa de refrigeração, um produto fácil de utilização, fácil de mistura, né? Então, tecnologia rioverdense para o mundo. E aí nós temos também um outro produto que é o titânico. Esse titânico aí é a nossa queridinha, cara. É um produto fantástico. Ele entrega resultado, ele é um potencializador de planta. Então, eles são 2 bactérias que ele vai pegar aquele fósforo que está no solo não lábil, indisponível para a planta, e ele vai disponibilizar esse fósforo. Essa planta vai conseguir absorver esse fósforo. Então, você começa a pegar a sua reserva de gordura que está ali no seu caixa. O caixa do produtor é o solo. Quantos milhões em investimento em fertilizante que ele não pôs naquele solo durante os anos? Quantos anos de agricultura não tem no nosso município? Então essas áreas mais antigas são extremamente benéficas com esse produto, né? Além dele trazer uma proteção maior para a planta, ele consegue sobressair em ambientes de estresse hídrico. A planta ela sobressai, ela traz um melhor resultado em termos de produtividade. Você vê que ela vai trabalhar mais sistema radicular e quando tem um ambiente mais favorável, ela começa a desempenhar ali a parte de soltar novos ramos, a parte de flores, a parte de vagem e trazer peso de grão. Porque o que importa no final é quanto isso vai me trazer de resultado, né? A balança ela tem que pender para peso. Não é boniteza de lavoura mais verdinha, mais viçosa, mas é o resultado. Tem resultado? Sim. Então hoje nós entrega resultado com soluções tecnológicas, né? E não só isso, o portfólio Simple Verde hoje é uma gama de mais de 20 produtos que vai entrar aí ao longo dos anos. Nos próximos 2 anos tem muita novidade boa para entrar. E a gente vem andando passo atrás do outro com segurança, trazendo confiança e segurança aos produtores e empresários do município. A nossa empresa ela atende o produtor rural, fornecendo produto e tecnologia,
E uma boa parte do nosso negócio está voltada também a promover o famoso white label, que eu vou personalizar um produto na marca de um canal de distribuição, ou vou atender outras indústrias de biológico com a marca deles, mas com o nosso produto ou com o produto deles. Vamos fabricar na nossa fábrica e vazar para eles entregar. Qual que é o grande benefício para as indústrias de biológico? Ter uma empresa em Rio Verde produzindo o produto deles. Cara, competição, é competitividade em preço. Você diminui logística, diminui imposto, Diminui prazo de entrega. Você torna estratégico no negócio. Então, as indústrias do mercado brasileiro não nos olhem como concorrente, mas olhem como parceiro. Estamos aqui para agregar com vocês. Estamos aqui para poder produzir o seu produto da melhor forma, com a melhor tecnologia, para você ter competitividade no campo. É isso aí. Complementar aí, Sebastião? Não, é isso mesmo, Jefferson. Falou tudo, falou bem aí. Falou dos nossos parceiros, né? Temos muitas parte da distribuição também. Hoje está crescendo muito marca própria e as revendas, né? Os distribuidores. E estão visando ter indústrias mais próximos deles justamente para isso. Para ter um custo menor de frete e logística. Um produto, vamos dizer, mais eficiente, vai ter um risco menor no transporte também, né? Desse produto, então vai chegar com realmente o que a gente fala, né, de UFCs do produto. Então tem uma segurança maior de estar aplicando. E um recado interessante a gente deixar aí para os potenciais parceiros, né, que queiram ter uma marca própria ou que queiram industrializar o seu produto junto com a Simple Verde, não se preocupe. A gente tem uma ética de negócio muito bem organizada e assim, e outra coisa, a gente valoriza os nossos parceiros. Com relação à precificação, gente, não se preocupe com isso, porque a gente não vai entrar queimando produto em mercado para atrapalhar o mercado. Estamos aqui para somar com vocês. O produtor rural, nosso interesse é entregar o melhor produto para ele, com condições boas, acessíveis, sem lesar o produtor, o cara que traz ali o resultado para o nosso PIB, para a nossa economia, né? E esse canal de distribuição, nós não vamos ser um concorrente diretamente dele, porque nós temos ali uma regra de jogo onde a gente respeita o espaço deles também, né? E vice-versa. Existem não compete para determinadas regiões, quando é uma indústria, quando é uma revenda, existe uma questão de formas de penetração de mercado, em público, de níveis de clientes diferentes, né? Mas tudo existe ali, uma boa comunicação, uma boa conversa, preto no branco. Porque às vezes o mercado fica com medo, fala, não, mas aí o cara vai ser meu concorrente. Não, não seremos concorrentes, seremos parceiros. Estamos aqui para agregar e inovar. O produto é nacional, é nosso, né? Somos brasileiros, somos rioverdenses, nascemos em Rio Verde para o mundo com o nosso produto. Rio Verde é o Vale do Silício brasileiro, gente. Aqui brota tecnologia. E eu falo para vocês que existem pesquisadores que muitas das vezes não estão na mídia, mas são diamantes brutos que estão sendo explorados. Tiro base aí para essas duas doutoras. A doutora Laera e a doutora Luciana têm reconhecimentos internacionais entre os melhores trabalhos biológicos em 2019 em Roma. Vem marcando presença nos principais eventos de biológicos internacionais, mostrando o potencial de resultado de qualidade dos produtos da Simple Verde, mostrando o potencial de tecnologia delas. Então, Rio Verde aqui é o Vale do Silício do agronegócio, pode ter